Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai entender o que são hooks, as vantagens e como usar no React Native através de um aplicativo rodando no emulador, tudo passo a passo. Vamos utilizar os hooks UseState e UseEffect. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Os hooks apareceram na versão 16.8 do React. Essa nova adição é um novo conceito e uma abordagem prática que ajuda a usar estado e os métodos de ciclo de vida em componentes funcionais do React, ou seja, sem escrever uma classe. A intenção de implementar esse novo recurso no ecossistema React é beneficiar toda a comunidade de desenvolvedores. Os hooks no React estão disponíveis desde a versão 16.7.0 Alpha e foram liberados também no React Native no release da versão 0.59. São funções que permitem usar o estado e os métodos do ciclo de vida de um componente de classe em um componente funcional. Hooks não funcionam com classes. Componentes funcionais do React são normalmente chamados de componentes funcionais sem estado, ou seja, stateless component. Agora não mais. Anteriormente, apenas um componente de classe permitia que você tivesse um estado local e ciclo de vida gerenciáveis. Usando hooks, é possível introduzir estado local em um componente funcional, assim como gerenciar seu ciclo de vida. Então, um componente funcional, que era conhecido por ser um stateless component, passa a ser um stateful component. Em outras palavras, hooks nos permite escrever aplicativos no React ou React Native com componentes funcionais. Para fazer isso, o React fornece alguns hooks pré-definidos como UseState e UseEffect. Você também pode criar seus próprios hooks para reutilizar o comportamento com estado entre diferentes componentes. A principal vantagem dos hooks é a de poder utilizar componentes funcionais para guardar estado e gerenciar o ciclo de vida do componente. E componentes funcionais nos aproximam mais da natureza do JavaScript, que está relacionada à programação funcional. Isso elimina a necessidade de utilizar o operador this, que é usado para classes e é pouco intuitivo no JavaScript. Outra vantagem é não precisar utilizar métodos especiais como component.didMount para acessar o ciclo de vida de um componente. Então, podemos definir basicamente que as propostas dos hooks são usar todas as features do React sem classes, reutilizar o estado e a lógica entre componentes, ser opcional e com 100% de retrocompatibilidade com componentes de classe. Isso significa que você já pode usar hooks nos novos componentes do seu aplicativo. A ideia é ver todo este conceito na prática. Para entender como usar no nosso aplicativo, vamos utilizar um código que usa componente de classe e transformá-lo em um código que usa componente funcional através dos hooks. Então, vamos programar. Essa aplicação implementa o contador que inicia em 0. Esse contador é incrementado cada vez que o usuário clica no botão que está no meio da tela. O valor atualizado do contador também é apresentado no meio da tela. Olhando o código, podemos confirmar que este é um componente de classe, porque está usando o operador class. Inclusive, estende a classe component usando o operador extends. O nosso contador, chamado de count, é inicializado com 0 e armazenado na variável state. A variável state está recebendo uma atribuição direta. O recomendado é que isso seja feito no construtor. Por isso, declaramos também um construtor para o nosso componente de classe. No método render, temos o componente text para apresentar a mensagem com o contador para o usuário. Para acessar o valor do contador, que está armazenado na variável state, temos que usar o operador this, pois estamos nos referindo ao estado deste componente de classe. E temos também o componente button para incrementar o valor do contador. Quando o usuário clicar no botão, a própria onPress vai detectar e vai executar a função que vai incrementar o contador. Nessa função, o incremento é feito somando mais 1 ao valor atual. O novo valor do contador precisa ser atualizado na propriedade count,
que está armazenada na variável state. Isso é feito passando o objeto atualizado como parâmetro da função setState. Como o estado do componente mudou, o método render é chamado novamente. Portanto, o componente text é renderizado apresentando, desta vez, a mensagem com o novo valor do contador na tela. Esta aplicação está carregada no emulador, então podemos conferir o seu funcionamento. Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, o valor do contador vale 0. Repare que ao clicar no botão, o contador é incrementado em 1 e seu valor atualizado é apresentado na tela. Isso é feito em todas as vezes que o botão é clicado. Agora vamos alterar o código para usar um componente funcional através dos hooks. Para ficar mais didático, vamos deixar os dois códigos lado a lado. Para gerenciar o estado do nosso componente funcional, vamos usar o hook useState. Então, antes de tudo, precisamos importá-lo no nosso código. Já que não vamos mais usar a classe component, vou colocar o useState no lugar. A ideia é não usar mais classe, por isso precisamos tirar os operadores class e extends para usar no lugar uma função normal. Como alteramos a classe em função, agora temos um componente funcional, mas precisamos alterar o resto do código. O próximo passo é tirar o construtor e deixar de usar a variável state. Agora, essa função chamada app tem o estado na seguinte forma. Desse jeito, o estado é preservado, mesmo que o componente seja renderizado várias vezes. A função useState retorna um par de valores, ou seja, um array com dois elementos. O primeiro elemento é a constante que armazena o estado, e o segundo elemento é uma função para substituir o valor daquele estado. A função useState recebe como parâmetro o valor inicial do estado, e então retorna o array mencionado. Como nós definimos o valor inicial como 0, então nossa constante chamada count vai iniciar com 0. Esta atribuição é feita por desestruturação dos itens desse array em constantes. Por convenção, o nome delas deve ficar no padrão state, set, state. Por exemplo, se você quiser chamar a primeira constante de value, então a função deve ser chamada de setValue. Isso para manter a clareza do que está sendo retornado. Quando usamos componente de classe, tivemos que usar o operador this, seja para acessar nosso estado através de this.state, como para atualizá-lo através de this.setState. Agora, usando hooks, não precisamos mais usar o operador this. Para acessar o nosso estado, basta usar a constante count, e para atualizar o seu valor, basta chamar diretamente a função setCount. Então vamos alterar nosso código para acessar e atualizar o nosso estado usando hooks. Também não precisamos mais do método render, apenas do return, para retornar os componentes que serão renderizados na tela. O componente app, neste momento, nada mais é do que uma função que tem estado. Agora que terminamos de alterar o código, podemos carregar no emulador e testar.
Como podemos verificar, o aplicativo está funcionando exatamente da mesma maneira, mas agora usando hooks. Comparando os dois componentes, também podemos perceber que usamos menos código. O código com hooks fica mais simples e menos verboso, mais fácil de ser lido e atualizado. Já sabemos como gerenciar o estado do componente usando o hook useState. Agora precisamos entender como gerenciar o ciclo de vida. Para gerenciar o ciclo de vida de um componente de classe, é preciso utilizar métodos especiais como o componentDidMount. Este método é executado quando o componente é carregado. ComponentDidUpdate. Este método é executado quando o componente é atualizado. E ComponentWillUnmount. Este método é executado quando o componente começar a ser descarregado. Para gerenciar o ciclo de vida em um componente funcional, basta usar a hook useEffect. O hook useEffect é uma função que recebe como parâmetro uma função de callback. É nessa função que os efeitos colaterais serão tratados pelo componente durante seu ciclo de vida. Então, vamos acrescentar o hook useEffect no código. Para ilustrar o uso da função useEffect, eu acrescentei uma linha para gerenciar uma mensagem que será apresentada ao usuário. Eu defini o nome desse estado de message e inicializei com uma string vazia. Depois acrescentei um componente text para apresentar essa nova mensagem usando a constante message. E por último, incluí a função useEffect e passei como parâmetro uma função de callback. Essa função será responsável por alterar o estado da mensagem, atribuindo um novo valor através da função setMessage. O texto usado é para mostrar quantas vezes o componente foi montado e atualizado. Por isso estamos usando a constante count para exibir na tela. A função useEffect será executada quando o componente for montado e também quando for atualizado, funcionando da mesma maneira que os métodos componentDidMount e componentDidUpdate. Agora vamos carregar e testar no emulador. Como podemos perceber, a nova mensagem apareceu na tela. Essa mensagem foi atribuída na função useEffect, e essa função foi chamada assim que o componente foi montado. Ao clicar no botão, podemos notar que a mensagem muda, porque a função useEffect sempre é chamada quando o componente é atualizado, por isso o novo valor do contador é apresentado. Opcionalmente, a função useEffect pode receber um array no segundo parâmetro. Se este array for vazio, a função de callback passada com um parâmetro será executada apenas uma vez, que será quando o componente for montado, da mesma maneira que o método componentDidMount. Vou alterar o código e testar no emulador. Note que a nova mensagem foi apresentada, pois a função useEffect foi chamada quando o componente foi montado. Mas ao clicar no botão, a mensagem não muda mais, porque o array vazio, passado no segundo parâmetro da função useEffect, indica que ela deve ser chamada apenas uma vez, quando o componente for montado, e não quando for atualizado. Se este array tiver uma propriedade ou atributo de estado, a função de callback será executada sempre que esse atributo for alterado. Ou seja, o estado que estiver no array será monitorado. Então a função useEffect não será chamada todas as vezes que o componente for atualizado, mas apenas quando esse estado for atualizado. Vou incluir o count no array e testar novamente no emulador.
Agora, ao clicar no botão, a mensagem é atualizada todas as vezes que count é atualizado. Como foi demonstrado na prática, utilizar hooks possibilita a criação de componentes de maneira mais simples, diminuindo a complexidade do código, tornando-o mais fácil de ser lido e atualizado, principalmente quando o aplicativo cresce consideravelmente. Se você já tem o aplicativo pronto em produção, você não é obrigado a alterar tudo para funcionar com hooks. De fato, nem sequer é recomendado, pois os hooks possuem 100% de retrocompatibilidade com componentes de classe. Por isso, o ideal é que apenas os novos componentes sejam criados usando hooks. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se estiver interessado em se aprofundar, aprender mais e dominar essa tecnologia, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.